Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria fazer um vídeo diferente com vocês. Eu pedi para vocês comentarem aqui numa publicação que eu coloquei na comunidade aqui do YouTube e muita gente me mandou perguntas para que eu pudesse respondê-las em vídeo. Mas obviamente que eu não vou conseguir responder a todo mundo. Então eu vou separar algumas aqui para responder para vocês. E se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo aqui, de vez em quando eu trago alguns deles para vocês, tá bom? Então vamos botar uma meta aqui para eu saber se vocês gostaram ou não. Se o vídeo chegar a 500 likes aqui, eu faço uma segunda parte desse vídeo, terceira e quantas mais vocês quiserem. Então, bora responder as perguntas de vocês. Fala pessoal, tudo bom? Já começa se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo e ativando o sininho aí do YouTube para você não perder nada daqui pra frente, tá bom? Vamos começar porque tem muita pergunta aqui. E a primeira pergunta é da Clacira Thelma Jericó. Ela tá querendo, na verdade, colocar na casa dela o cimento queimado, tá? Mas ela tá com medo de colocar, por exemplo, nos banheiros e nos lavabos. E tá me pedindo algum tipo de sugestão. Olha, para ser muito sincero, se você vai utilizar nas áreas molhadas, eu particularmente, para ter uma coisa que seja muito mais resistente e duradoura, utilizaria algum porcelanato que imite o cimento queimado. Principalmente algum acetinado, que tem aquele acabamento um pouco mais fosco, tem um pouquinho bem leve de textura assim. E você pode colocar um porcelanato aí que seja retificado, para que você consiga trabalhar ali com uma junta muito pequena, né, de 1 milímetro, 2 milímetros, e aí sim, você pode trabalhar tanto no piso como nas paredes com o mesmo revestimento se você quiser. Se quiser dar um destaque ainda maior para o ambiente, dá um revestimento diferente só dentro do box também, que fica bem legal, talvez com um porcelanato que imite madeira, que fica um ambiente mais rústico, fica bem legal. A próxima pergunta vai ser da Sara B. Ela tá querendo, na verdade, abrir uma parede lá da casa dela, né, para integrar a cozinha com a sala, mas ela não queria que essa integração fosse meio que permanente, de, se possível, talvez fechar a cozinha ou deixar aberta só em determinados momentos, assim. Então, o que eu imagino para você, Sara? Tá um pouco fora de escala aqui, tá? Mas é só para você ter uma noção. Eu imagino o seguinte, eu não sei a disposição dos seus ambientes aí, na verdade, né? Eu tô só supondo aqui que aqui esteja a sua sala, né? E aqui está a sua cozinha. E aqui é a parede que você está querendo abrir, né? Para poder fazer essa integração entre os dois ambientes. Uma opção que eu acho legal, caso você queira fazer essa integração parcial aí, de vez em quando, né, digamos assim, é ter aqui uma bancada na parte interna da cozinha, onde você pode ter aqui algumas cadeiras, né, que você pode fazer alguma refeição mais informal dentro da cozinha, no dia a dia, né, e você pode ter aqui, do lado, aqui em preto seria a sua parede, e aqui nessa parte externa da sua cozinha, você pode ter alguns painéis com um trilho aqui embaixo, onde você pode sim correr esses painéis aqui para o canto, né? Teria esse vermelho aqui, né? Seriam os painéis. Você teria um painel fixo, né? E os outros 2 ou até mesmo 3 aqui podendo correr livremente em cima desse painel fixo. E pode sim ter algum espelho, alguma coisa assim como você mencionou na sua mensagem. E aí você pode optar, né, por ter a cozinha americana ou fechada de vez em quando. E quando você correr esses painéis para lá, você pode trazer algumas cadeiras para cá, né, para sua bancada, assim, e a cozinha se tornar integrada com a sala, tá bom? Acho que pode ser uma opção legal para você, tá, Sara? Como eu não tenho muita informação sobre o espaço que você tem ali em si, é mais ou menos isso que eu imaginei aqui. Lembrando que o desenho está um pouco fora de escala, tá, pessoal? É só para eu passar a ideia para vocês. A próxima pergunta aqui é da Alexandra Enéquio, e ela é de Rondônia. Ela está me perguntando o seguinte, a casa dela é de madeira e ela está querendo pintar, na verdade, essa casa. Qual tipo de tinta que ela pode utilizar? Geralmente a tinta que a gente usa para pintar madeira é o esmalte sintético, mas eu recomendo que você use aquele que seja a base de água, tá? Porque se for a base de solvente, isso fica um cheiro muito forte, tá bom? A próxima pergunta aqui vai ser da Josiane, de Piracicaba, São Paulo. Ela quer saber o seguinte, ela gostaria de mais informações para fazer algum jardim de inverno lá na casa dela. Lembrando, pessoal, que é só um croquis aqui para eu poder mostrar alguma sugestão para vocês, tá? Geralmente, Josiane, para você fazer uma casa, o que quer que seja, você precisa ter um afastamento, tá? Aqui na minha cidade, esse afastamento para você ter qualquer tipo de janela é de 1,5 m. Então o legal é você talvez pegar exatamente esse afastamento para você criar algum tipo de jardim integrando com algum ambiente. Digamos que você tem aqui 3 ambientes, por exemplo, e você tem uma sala, seria interessante você criar um jardim e fazer uma abertura, alguma coisa nesse sentido. Para você ter janela, você tem que ter esse 1,5 m, tá? Nesses ambientes aqui, nessa porta e tudo mais. Mas existe a possibilidade, em alguns códigos de obras, de você trazer essa parede até o muro, né? Com isso você traria essa janela para cá, ó, tá vendo? Você traria essa janela desses ambientes aqui
para essa lateral. Com isso você criaria aqui quase que um pátiozinho integrado com a sua sala. A outra opção que você teria é talvez criar algum tipo de ambiente na sua casa que você tenha uma abertura vinda de cima, né? Tipo uma claraboia, um lanterninho, alguma coisa assim, que é o que a gente chama de iluminação zenital. Eu já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então acho que essa aí seria uma das melhores opções para você criar um jardim de inverno integrado com algum ambiente da sua casa ali, que eu acho que fica bem legal. Agora nós vamos para a pergunta da Nara, que é de Betim, Minas Gerais. Ela disse aqui que ela tem 3 cães, né? E ela gostaria de algumas sugestões ali de pisos e tudo mais, para questão do odor ali, da urina dos animais e tudo mais. Bem, vamos lá, Nara. Eu acho o seguinte: o quanto mais poroso for o piso, por exemplo, um piso cimentício ou um piso de pedra, ou mesmo uma cerâmica, um piso cerâmico que tem o fundo vermelho, ele tende a ter mais absorção de líquidos e tudo mais. Com isso, obviamente, é mais fácil de entranhar ali algum cheiro, alguma coisa assim. O legal é você buscar pisos que não sejam porosos, como um porcelanato e tudo mais, ou se for um piso cerâmico, por exemplo, evitar aqueles de fundo vermelho, buscar os de fundo branco, que absorvem menos o líquido ali de modo geral, tá bom? Se esses pisos forem, por exemplo, um ambiente interno da sua casa e você tem animais ali, é legal que você evite, por exemplo, pisos polidos, né? O porcelanato polido, porque ele tem uma facilidade muito maior de arranhar com as patinhas ali dos animais e tudo mais. Se você utilizar um acetinado aí, ou mesmo um esmaltado que tem um PI alto, você vai evitar esse tipo de problema, tá bom? A próxima pergunta aqui é da Larissa, de Dracena. Ela diz que ela tem 2 paredes livres ali para decorar e que ela adora tijolinhos, mas que na cidade dela tem muitas casas assim, né? Então ela queria alguma outra sugestão. Olha, Larissa, você pode usar um monte de coisa aí, você pode utilizar pedras, você pode utilizar algum tipo de textura ou pintura diferente, você pode colocar revestimentos cimentícios, porcelanatos que imitam uma infinidade de coisas, como cimento queimado, madeira e etc. Ou até mesmo a própria madeira em si. Então a opção é o que não falta para você aí, tá bom, Larissa? Inclusive você pode trabalhar com iluminação também, que fica muito legal na sua fachada, tá bom? A próxima pergunta aqui é da Monique Ribeiro, que é da minha cidade aqui, da terra do chuvisco. E ela tá querendo saber o seguinte: é possível aproveitar a área embaixo da caixa d'água para fazer uma lavanderia sem que essa seja considerada um novo pavimento? Ela tá falando isso porque, segundo ela aqui, o terreno dela é muito pequeno, tem 140 metros quadrados. Então o que ela tá querendo, na verdade, é utilizar o barrilete, né, que é aquela parte embaixo da caixa d'água ali, para poder criar uma lavanderia. E a resposta é sim, Monique. Se você for fazer ali uma lavanderia embaixo da sua caixa d'água, vai ser considerado sim mais um pavimento. Porque pensa comigo, para você ter acesso, digamos que aqui seja o seu térreo, tá? Aqui seja o seu térreo e você quer acessar aqui o segundo andar da sua casa. Você vai precisar de uma escada, certo? Então, para você acessar do segundo andar ali para o seu terraço, digamos assim, você vai precisar de uma outra escada. Então, sim, vai ser considerado um outro pavimento. Inclusive, se você fizer isso daqui, você tem que considerar a área da escada que você vai perder nesse andar. Então, eu não acho que essa seja uma boa solução para você. Sem falar que, ao você fazer essa lavanderia aqui em cima, você vai ter que aumentar muito esse seu barrilete aqui, né, onde vai ficar a caixa d'água aqui em cima, o que vai deixar a sua fachada, para quem está olhando lá de fora, bem estranha. Vai ficar uma torre, vai ficar uma coisa que não vai ficar muito legal não, tá? Eu acredito que o melhor mesmo seja você jogar essa lavanderia pro térreo aqui, próximo da cozinha, mesmo que fique um local pequeno aqui nos fundos, alguma coisa assim, e de preferência para a fachada oeste, para você pegar o sol da tarde e secar roupa e essas coisas assim, tá bom? A próxima pergunta aqui é do Augusto Passos, e ele quer saber, assim, algumas sugestões de piso para garagem, tá? E ele quer saber se ele pode utilizar o porcelanato. Sim, Augusto, você pode utilizar o porcelanato se você quiser. Eu só não recomendo que você utilize um porcelanato polido, porque possa pegar chuva, alguma coisa assim, ela pode ficar muito escorregadia. E se você for utilizar um esmaltado, por exemplo, o ideal é você colocar um PI bem alto assim, porque afinal de contas você vai ter o carro passando ali, então é bom que o esmalte dela seja bem resistente, tá bom? Nas outras opções você pode colocar pisos cimentícios, você pode colocar granilite, enfim, a gente já falou de vários desses revestimentos aqui. Depois você dá uma olhadinha no canal aí que você vai ver várias opções, tá bom? A próxima pergunta aqui vai ser do Marcelo Santos Rosa. E ele tá dizendo que ele é de uma região muito quente no Cerrado brasileiro, tá? E ele tá me perguntando aqui quais os materiais que seriam utilizados, assim, interessantes para dar um conforto térmico para a casa dele. Olha, materiais que são muito bons para você trabalhar com conforto térmico é o EPS. Inclusive o EPS, ele é muito bom no isolamento térmico, muito mais do que o isolamento acústico, tá legal? Você pode utilizar elementos vazios
vazados também, como os brises, o cobogó, elementos que podem trazer ventilação natural para dentro aí da sua casa. É óbvio que também com um projeto bem estruturado, orientado direitinho em relação ao sol e tudo mais, isso vai fazer toda a diferença para você. Se você for trabalhar, por exemplo, suas paredes com gesso acartonado, você pode colocar revestimentos ali, por exemplo, de lã mineral. Você pode trabalhar também, no caso de uma parede de alvenaria, colocando também algum tipo de lã mineral ali, ou mesmo um EPS, que ajuda bastante. No seu telhado também, você pode colocar telhas, por exemplo, como as telhas termoacústicas, que são muito interessantes também. Trabalhar com o pé direito alto também pode ajudar você bastante. E por fim, eu recebi aqui uma pergunta que veio do Instagram, não foi nem aqui do YouTube. Ela não tem o nome dela, só se chama aqui Lojas de Marie. E ela me perguntou, na verdade, como é que ela pode utilizar um espaço do quintal dela de 2 metros, 2,20 metros por 2,20 metros, para colocar uma claraboiazinha ali e ter um ambiente mais agradável. Como eu não sei como está disposto lá o ambiente para ela ou para ele, né, não se identificou, eu vou fazer uma sugestão aqui que também está fora de escala, mas só para vocês terem uma noção, tá? É um ambiente de 2 por 2, então é mais ou menos um quadrado. De um lado aqui nós poderíamos trabalhar com alguns assentos, tá? Dos dois lados aqui, colocar um vasinho de planta, colocar aqui algumas arandelas, né? Na parede a gente podia botar um tijolinho. Né? Nesse cantinho de cá a gente pode colocar também uma bancadazinha, pode ser para alguma refeição. Se isso aqui for integrado com uma sala ou uma cozinha, também fica bem interessante, fica bem agradável. E uma mesinha redonda, né? Uma mesinha redonda pequena, às vezes a pessoa para tomar um café da manhã aqui fora, né? E o legal da mesa redonda pequenininha aqui é que ela consegue interagir com todo mundo que está aqui em volta, que está utilizando o espaço. Nessa parede aqui a gente poderia utilizar, por exemplo, um jardim vertical. Seria mais ou menos isso daqui, tá, pessoal? Teria aqui a claraboia, né, que ela queria trabalhar com uma inclinaçãozinha. Teria uma calha aqui para poder captar essa água de chuva e tudo mais. Pode ser uma inclinação bem pequena, pode ser de uns 2%, alguma coisa assim. Aqui está aquela bancadinha que eu falei para vocês. Pode ter uma prateleira na parte de cima. Aqui é a paredinha com tijolinho, a gente pode colocar umas arandelas, local para o pessoal ficar ali sentado, um banquinho, a mesinha redonda, né, para tomar um café da manhã. Pode ter aqui o jardim vertical e alguns vasinhos, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Eu separei algumas perguntas, foram várias, como eu falei, não dá para responder a todo mundo, tá? Mas eu fiz o meu melhor aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de curtir aqui embaixo, porque é isso que vai mostrar para mim se vocês querem que eu faça esse formato de vídeo aqui de novo. Então, a meta tá aí. Se nós chegarmos a 500, eu vou entender que vocês gostaram e eu faço mais uma vez, tá bom? Muito obrigado aí por terem assistido o vídeo até o final. Valorizem sempre o seu sonho, contratem um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!